Então vamos iniciar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da USP Liberal, da Dalila, que fez esse convite para mim, falar um pouquinho do objeto de estudo do meu mestrado. Certo? Então, boa noite. Boa noite. Então, o objeto de estudo do meu mestrado é a MP de Liberdade Econômica. Eu estou fazendo um estudo em cima da agenda de governo que levou à edição da medida provisória, né? Mas aí eu vou tentar dar um enfoque um pouquinho diferente, mais amplo aqui para vocês sobre a MP que virou a Lei de Liberdade Econômica. Tá bom? Eu vou começar a compartilhar a apresentação só um minuto. Estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Para mim dá para ver. Ok. Então, vamos lá. Primeiro, para contextualizar, até para vocês entenderem o enfoque que eu vou dar na apresentação, falar um pouco da minha formação. Eu sou formado em Sistema de Informação pela USP, né? Fiz uma outra graduação em Gestão de Políticas Públicas, após em Direito Público, e agora estou fazendo esse mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Então, o meu olhar para a MP e para a Lei de Liberdade Econômica é muito mais um olhar de política pública do que um olhar, por exemplo, de direito, né? Então, existem diferentes formas de você observar essa legislação. Você poderia fazer uma análise mais de direito enquanto norma, né? Uma análise mais econômica em cima da MP e seu conteúdo, uma análise social, de impacto social dessa medida, uma análise da política, né? Que é aquela política de tramitação no Congresso, né? Discussão da texto, uma análise de política pública, né? Quanto elemento de política pública para a sociedade, partindo do governo. E outra opção seria fazer uma análise do antes da MP, o que tinha antes, a construção e os impactos que essa MP trouxe. Eu vou tentar, de alguma forma, trazer um pouquinho de cada um desses aspectos para a apresentação, tá bom? Eu pretendo levar em torno, acho que espero, uns 30 minutos e abrir para perguntas na sequência, tá? Se vocês já quiserem colocar no chat, para a sequência se responder, ou vocês fazem a pergunta por áudio, tá bom? Um grande debate aí que traz na CMP é de papel do Estado, né? Bom, vocês são da USP Liberal, fazem estudos sobre o liberalismo e percebem que existe um grande conflito na política brasileira, principalmente nos dias atuais, do qual é esse papel do Estado, né? Um Estado que deve ser um interventor enquanto agente econômico dentro da economia, ou um Estado que seja mais regulador e não traga tantas intervenções econômicas para a população, que não traga tanta burocracia, que não traga tantos empecilhos. Então, um Estado totalmente regulado, totalmente com o mercado nas mãos do Estado, até com estatais, ou um mercado mais aberto, mais liberal. Então, esse é um pouco do contexto da MP. E qual que era o debate antes de ser criada a MP? Bom, aí vamos pegar a eleição de 2018. Né? 2018 tinha um forte debate. E não sei se vocês se lembram, mas qual que era o principal problema que estava na boca de todos os candidatos presidenciais? O principal problema, você tinha vários problemas, claro, ali no debate da eleição. Porém, o principal problema que se via nos discursos tanto dos candidatos de esquerda quanto de direita, liberal e todos os outros, era a questão do desemprego no Brasil em 2018. E todos eles viram repetindo aquela frase dos 12 milhões de desempregados. Né? Eles bateram muito durante o programa eleitoral e durante a campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, contexto de 2019, os problemas que existiam eram o alto desemprego, que foi um dos balizadores da eleição, uma estagnação econômica no país, uma recuperação lenta da recessão, uma das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo, alta insegurança jurídica aos mais vulneráveis em atividades econômicas, má reputação do governo e altos níveis de corrupção. Esses problemas eles estão elencados pelo próprio governo na apresentação deles que eles fizeram para justificar a edição da medida provisória. Então, era como o governo viu os problemas existentes na época, mas vocês veem aqui que realmente esses são os problemas que os brasileiros conviviam em 2018. Não que não convivemos atualmente, mas
que estavam bem no foco da agenda governamental, principalmente essa questão do alto desemprego. Então, o governo eleito ele se vê com esses problemas na mesa para uma tomada de decisão. Então, o governo eleito ele tem uma visão até mais liberal, com o Paulo Guedes, de soluções para esse problema do alto desemprego. Então, enquanto outros candidatos traziam questões muito mais de intervenção econômica para combater o desemprego, o governo eleito ele pensa muito mais de liberar o mercado como solução para o combate ao desemprego. Então, qual que é a visão desse governo que é eleito aí, tem o seu primeiro ano de governo em 2019? Que o foco do governo deve estar nas situações de risco. Isso é importante porque o governo ele percebe nesse momento que fazer tudo não dá com o que ele tem de recurso após uma crise econômica muito forte e com o quadro de pessoal defasado não só a nível federal, como em estados e municípios. Então, você trazer um tratamento igual para um pequeno empresário que está ali abrindo alguma coisa na sua garagem, na sua pequena loja, uma pequena loja de vestuário, ou uma coisa pequena de alimentação, é muito diferente de você dar atenção que você precisa dar quando você vai abrir uma indústria, uma fábrica, ou algo que envolva produtos químicos. Então, são situações diferentes que precisam de tratamentos diferentes. Então, o governo pensa o quê? Olha, eu preciso agir nas situações de risco. O que é uma situação de risco? Por exemplo, o caso de Brumadinho, com as represas, aí trazendo para trás o caso da Boate Kiss, então tem locais que são riscos maiores, né? Então esses locais de risco maiores você precisa ter uma atenção maior dos agentes de fiscalização. O governo entende, aí era um debate muito forte na questão da eleição de 2018, esse governo entende que a liberdade econômica melhora o ambiente de negócios. Então, todos os estudos que o governo vai trazer para justificar essa medida provisória, ele vai citar os diversos indicadores de liberdade econômica e citar diversos países que têm uma liberdade econômica maior que o Brasil e tem um ambiente de negócio muito mais favorável, que acarreta em um desemprego menor e um crescimento econômico. Né? Então, o governo se baseia nesses estudos para dizer que é preciso ter liberdade econômica se a gente quer um crescimento no país. E as soluções que devem ser feitas pelo governo devem respeitar o federalismo. Então, eles trazem muito forte na medida provisória de que o federalismo, ou seja, a relação entre Estado, a relação do governo federal com estados e municípios deve ser preservada. O Estado com a sua autonomia, o município com a sua autonomia. Então, mais para frente eu vou tratar um pouquinho disso no próprio texto da... Estou falando de medida provisória, mas é a lei de liberdade econômica. Eu já estou tratando da liberdade econômica. Tá? No próprio texto da lei, da Declaração de Liberdade Econômica, que você tem ali o respeito aos estados e municípios, que eles podem ali classificar suas próprias atividades de baixo risco. E outra visão do governo é que devemos dar igualdade de oportunidades para pequenos e médios. Qual que é a questão que eles batem muito na tecla sempre que falam da lei de liberdade econômica? É o tratamento que você dá ao pequeno e médio empresário, não tem como ser o mesmo tratamento que você dá para um grande empresário. Por quê? A grande empresa ela tem uma grande facilidade de contratar um escritório de advocacia para contornar toda a burocracia estatal, né? Questões de fiscalização e tudo mais. Já para o pequeno e médio, isso é muito pesado. Né? Então, para isso, você precisa desburocratizar, simplificar a vida desses pequenos e médios empresários para que eles possam gerar sua renda e gerar empregos. A gente sabe que os grandes empregadores no país justamente são esses pequenos e médios empresários, esses pequenos e médios empresas. Mas o governo ele vai além dessa questão de desburocratizar e simplificar. A gente já viu várias tentativas de desburocratização e simplificação, que é aquilo que você pega um processo mais complexo de por exemplo, solicitação de alvará e torna ele um pouco mais simples. Então, em vez de você, por exemplo, ir fisicamente em um local, você pede o alvará online. Isso seria um exemplo de desburocratização e simplificação do processo. Mas o governo ele entende que não basta uma desburocratização tradicional nesse momento. O desemprego está muito alto, a gente precisa de uma liberdade econômica. Então, a gente tem algumas frases aí ditas pelo governo que simplificam um pouco do que eles queriam nesse momento.
que é a frase do Bolsonaro, de tirar o Estado do cangote do brasileiro, do empresário, do pequeno empresário. O que é tirar o Estado do cangote? É tirar o peso do Estado, né? Então, você deixar de ter o empresário como um escravo para o Estado e passar a dar mais liberdade para ele poder atuar. Então, nem tudo que ele faz ele precisa do aval do Estado, né? Principalmente essas questões de baixo risco. Eu trago também essa frase aqui do Paulo Guedes: ninguém pode ser proibido de criar empresas. Isso tem que ser permitido imediatamente. As nações que perseguiram os empresários se desintegraram economicamente. Então, aqui também está a liberdade de você poder abrir o seu próprio negócio, né? Então, isso é uma mudança, né? Por quê? Isso aqui é a exposição de motivos interministerial da MP, porque traz isso daqui, ó. Inverter o instrumento de ação ao empoderar o particular e expandir sua proteção contra a intervenção estatal, ao invés de simplesmente almejar a redução de processos. Foi o que eu falei. Você não está pensando apenas na redução de processos, você está tirando o Estado, empoderando o particular. Então, você está invertendo aqui, colocando o particular na frente do Estado. Eu vou trazer aqui rapidamente alguns índices de liberdade econômica, que são até citados pelo governo para justificar a MP. Isso aqui é um dos índices que eles citam, né? Estou trazendo aqui as visões de 2019, porque ali é a época da elaboração da medida provisória, né? Então, vocês veem aqui, o Brasil é essa linha azul, e a média mundial, né? Então, a gente está bem abaixo da média mundial em termos de liberdade econômica. Vocês percebem aqui que a gente caiu ao longo do tempo, na verdade, né? Então, em vez de a gente melhorar, a gente aí durante um bom tempo vem piorando. Basicamente, a gente vem piorando ali, não trouxe dados mais antigos, mas a gente começa a cair a partir do meio para o final do primeiro mandato do Lula, tá bom? Então, para vocês verem aqui, em 2013 o Brasil estava na posição 72, agora a gente está na posição 149 desse ranking, em termos de liberdade econômica. Atualmente, agora trouxe aqui de 2021, a gente está um pouquinho melhor em 143. Então, rapidamente também aqui, as questões de direito de propriedade, integridade do governo, eficiência judicial, todos isso aqui são índices que compõem aquele maior que eu trouxe no primeiro slide. Então, o índice de liberdade econômica ele é composto de diversos outros índices, né? Então, a gente vai mal em questões de direito de propriedade, a gente vai mal em integridade do governo, a gente vai mal em eficiência judicial, e aí também entra a insegurança jurídica, né? Um dos motivos dessa lei que surge é também combater um pouco dessa insegurança jurídica. A gente sabe que muitas vezes a gente tem decisões diferentes para as mesmas situações, a gente tem muita judicialização no país, melhorou um pouco em termos trabalhistas com a reforma trabalhista, mas nas demais a gente ainda tem muita judicialização, né? Insegurança, a gente nunca sabe, às vezes, uma norma como vai ser interpretada. A gente vai mal em carga tributária, vai mal em gastos do governo, saúde fiscal. A gente, nessa crise, a gente ficou aí penúltimo em 2019, entre os países analisados. Liberdade comercial, a gente vai mal também. Liberdade de trabalho. E a liberdade monetária, a gente está quase na média. Também na média, mas estar na média também não quer dizer que a gente tenha liberdade econômica. A gente está no grupo de que não tem liberdade econômica. Está uma situação bem crítica, né, nessa situação. Liberdade financeira, a gente está também mais perto da média mundial, mas também vai mal em comércio exterior, liberdade de investimentos, tá bom? Isso aqui... Leandro, Oi. só como você não consegue ver o chat, o Vicente perguntou qual foi o motivo da piora, da queda. Teve algum motivo específico? Se foram escândalos de corrupção ou algo nesse sentido? Tá, vamos lá. A gente teve alguns problemas no meio do caminho, né? Acho que o governo PT, a gente sabe que não foi um governo liberal, ok? Então a gente teve realmente, eu acho, algumas legislações no meio do caminho, mas um dos indicadores que mede justamente essa questão de liberdade econômica são as questões de, vamos pegar aqui, carga tributária, né? A gente também pensou. Eu não tenho o para trás aqui, a saúde fiscal começou a ser medida em 2017 apenas, nesses indicadores, mas um dos motivos foi
o excesso de gasto, saúde fiscal. Vou pegar aqui. A própria questão de liberdade, né? Comercial, de trabalho. Por exemplo, a reforma trabalhista foi uma coisa recente, né? Então a gente até esse período aí tinha grandes complicações. Tá bom? Mas basicamente foram as crises, teve as crises de corrupção, teve várias coisas que impactou tudo isso daqui, tá bom? Enquanto isso, os outros países também avançaram, né? É importante dizer isso. Né? Enquanto os outros países avançaram, a gente acabou recuando. Se tiver mais perguntas no chat, você pode ler para mim, tá? Tudo bem. Aqui demonstra um pouco isso que eu falei da disposição dos países, né? Tem a liberdade econômica com a liberdade pessoal. Né? Então, o cruzamento aqui a gente está bem ruimzinho. Vem ali onde está a Venezuela e a Síria, onde está o outro lado, Hong Kong e Nova Zelândia ali com os dois índices bons e a Suécia. Então, onde preferimos estar nesse meio de campo, né? Para onde preferimos caminhar, tá bom? Já vou chegar na parte da lei. Mas antes de chegar na parte da lei, é importante trazer a Constituição. Por quê? A lei ela vai trazer aqui os aspectos da Constituição, né, de forma mais objetiva. Então, a lei ela não surge sozinha. Ela está embasada no que já estava previsto na nossa Constituição de 88. A questão dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Então, a livre iniciativa é um dos fundamentos da nossa República. Então, precisa ser respeitado, né? A questão dos objetivos do Estado do país é garantir o desenvolvimento nacional. Está na Constituição também que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, e que o Estado terá as funções de normatizar, regular e fiscalizar a atividade econômica mediante um planejamento, tá bom? Terá caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Agora, entrando já na medida provisória, lembrando que quando eu falar da medida provisória, eu estou falando também do texto da lei. Tá? Então, a medida provisória ela surge logo no começo do governo. Ela surge dia 30 do 4 e foi sancionada em 20 de setembro, no mesmo ano. E é importante trazer aqui a definição do que é liberdade econômica para o governo nesse momento. Né? O governo define assim a liberdade econômica, a extensão da conquista humana do Estado de Direito e dos direitos humanos clássicos, de todas as suas implicações, em oposição ao absolutismo, implicado às relações econômicas. Então, aqui ela vem com uma conquista do ser humano, essa questão da liberdade econômica. Quando você tinha um Estado mais absolutista, que tinha tudo nas suas mãos, você abre mão para que os próprios cidadãos possam fazer as suas conquistas, né, em termos de trabalho. Ela sofre resistência dentro do Congresso, muito menos pelo texto da MP, mas pelas emendas que foram acrescentadas por alguns deputados. Os deputados acrescentaram muitas mudanças trabalhistas, principalmente na questão de remuneração dos finais de semana. Então, como que a MP foi retratada na imprensa, né? A MP, no começo, quando foi publicada, ela foi retratada como governo que é o fim dos alvarás. Foi basicamente isso, resumindo. Né? Não é isso que a MP traz em resumo, né? Vou falar um pouquinho mais disso. Então, no começo, retratou-se assim. Quando ela passou pelo Congresso, a imprensa passou a retratar mini-reforma trabalhista. A MP é uma mini-reforma trabalhista. E isso gerou bastante resistência, principalmente por parte dos partidos de esquerda. Porém, essas emendas elas acabaram sendo retiradas no último momento, acabaram não passando, e o que possibilitou aí a aprovação da medida provisória. Leandro, Oi. é só uma questão. O Vitor pergunta se você acha que o Brasil ele tem essa cultura histórica de só aumentar seu tamanho, o tamanho do Estado. Não sei se eu entendi a pergunta, se o Brasil tem uma cultura de aumentar o tamanho do Estado, é esse o jeito de... Ele colocou, você acha que o país culturalmente faz, nos termos historicamente, um Estado que só infla mais? A gente tem crescido bastante em termos de, vamos falar aí de tributos, né? Sobre o percentual da renda da população, ela cresceu bastante, principalmente a partir do Plano Real, né? Se você tinha muita inflação, acabou
Não tendo tanto porque o governo ele se alimentava, digamos assim, da inflação, em termos de recurso público. Então, no termo da inflação, a partir do plano real, você tem um aumento da carga tributária. Mas falando de cultura, eu diria que essa questão de crescimento do Estado, ela surge muito forte na Constituição de 88, né, no pós-ditadura e na abertura democrática. E aí você tem diversas forças que se juntam e fazem uma Constituição que exige um Estado grande, né? Você coloca ali diversas questões que você não consegue com um Estado com pouco recurso, né? Questões de saúde pública, educação, etc. Mas eu não diria que o brasileiro em si ele tem uma cultura de que demanda um Estado gigante, né? Eu acho que o brasileiro ele tem sim um espírito empreendedor. O brasileiro ele tem a intenção de empreender, né? Eu acho que ele sempre está buscando algum recurso dessa forma. Tanto é que nessa crise muitos ficaram desempregados. Uma das ações que tomaram foi justamente virarem microempreendedores, né? Tentar buscar oportunidades diante da crise e até da falta de emprego. Então, eu não acho que a gente tem uma cultura construída, porém a gente tem sim um forte debate político, né, que foi um pouco que eu citei no começo, de qual que é o papel do Estado, né? Então, tem um grupo de brasileiros que vai defender, por exemplo, a privatização de estatais, e tem um grupo que vai falar que não, a gente deve fortalecer e valorizar nossas estatais. Tem um grupo que vai falar que a gente deve reduzir a máquina pública, tem outros que pedem mais concurso. Mas eu não diria que há uma situação generalizada de uma cultura de que pede um Estado muito grande. Assim. Tá bom? Se quiser perguntar mais alguma coisa a respeito disso, pode colocar no chat. Ah, então, é que eu fiz essa pergunta aí. Você tá me escutando? Sim. Então, é porque eu acho que eu tô acostumado a minha vida inteira, e sempre que tem algum probleminha, eu escuto alguém comentando, ah, o governo deveria fazer isso, ah, o governo deveria fazer aquilo, sabe? Sempre Sim. propondo alguma medida que, sei lá, geraria algum novo custo, algum novo imposto, sempre esse tipo de coisa. Sabe, eu não me lembro de ter visto ninguém falando até hoje, ah, sei lá, isso daí poderia ser resolvido abrindo mais o mercado, esse tipo de solução. Isso é o que eu digo, é o impacto das eleições, né? Com a abertura democrática no país, no final dos anos 80 e segue adiante, a gente tem essa questão das promessas políticas, né? De convencimento da população em torno disso. Mas, realmente, a gente tem uma crise, por isso que eu acho que a gente chegou num momento de crise da democracia, não só no país, como no mundo, né? A gente vê que muitas vezes são muitas promessas que criam expectativas e não são atendidas. Por exemplo, imagino que os brasileiros não estão satisfeitos, no geral, com o ensino público e a saúde pública que a gente alcançou. Vem melhorando, mas eu acho que isso atrelado ao crescimento econômico, então os brasileiros acabam tendo mais conhecimento e mais renda, e você tem a expectativa sobre um Estado, que muitas vezes, Estado, digo, um município, estadual, federal, que muitas vezes não entrega aquela expectativa, então isso acaba gerando essa frustração e a gente chega nesse momento aí de uma crise democrática. Mas eu entendo que, mesmo no liberalismo, a gente pode pensar assim, em questões de uma saúde pública universal, uma educação universal, de que o Estado seja focado realmente nas questões de segurança, saúde e educação, né? Não ter, por exemplo, estatais, essas coisas. É um grande debate no país, mas eu não acho que seja uma cultura, por exemplo, que se privatizar a Petrobras, o povo vai sair na rua, milhões de pessoas fazendo protestos, entende? Eu não vejo essa situação dessa forma. E também, acho que também pelo brasileiro, pela alta carga tributária que ele tem, ele acaba, né, ó, tô dando tanto, eu quero pelo menos algum retorno, né? Asfalto sem buraco, eu quero ir no posto de saúde ser atendido, eu quero ter meu filho na escola pública e ter um bom ensino, né? Tudo bem? Então, quais os princípios que balizam aí a medida provisória que vira lei, né? A liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, que são como se fosse uma carta de princípios, né, para serem seguidas. Vão
estar presentes nos próximos artigos. A boa-fé do particular perante o Estado, né, perante o poder público. Então, o que a gente vê muito, né? Aquela situação que já chega, o fiscal já chega achando que você está errado, né? Então, é tentar inverter um pouquinho isso, né? O particular, ele tenta fazer o certo, né? Essa que é a ideia. Quando abre uma empresa, a gente sempre tenta fazer o certo e agir da melhor forma, né? E, então, partir desse princípio que existe uma boa-fé, né, no particular. A intervenção subsidiária excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas, né? Então, a ação do Estado é excepcional, né? E o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Lembrando que aqui é só reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Aí você fala, mas então isso é sempre? Sempre que tem uma vulnerabilidade? Não, nem sempre. Então aqui o texto vai trazer que salvo questão de má-fé, então posso ser um particular com má-fé, então não estou vulnerável, né? Hipersuficiência, ou seja, uma empresa aí que fatura milhões, eu não estou tão vulnerável assim, né? E a questão de reincidência, né? Estou errando sempre, eu reincido naquela situação, então, opa, não é uma vulnerabilidade. Bom, aqui eu vou entrar aqui, nos 12 direitos aqui que a medida provisória traz. Eu queria ressaltar uma coisa importante, né? A medida ela tem um nome de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E isso é muito forte, né? Você trazer uma lei que é uma declaração. Isso remete aí, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos, né? Então, você traz uma declaração de direitos, né? Está aqui colocando uma coisa com peso, né? Muito importante. É um marco, digamos assim, em termos de legislação. Então, quais são o que a lei traz aí de direitos de liberdade econômica, que aqui é o coração da medida provisória, né? Da Declaração de Direitos. Então, são os 12 direitos. O primeiro, que é aquele que eu falei que até a imprensa pegou e falou, é isso a medida provisória. Vocês vão ver que a medida provisória não é só isso, né? A medida provisória traz diversos direitos aqui, diversas coisas que vão impactar o livre mercado, que é a questão das atividades econômicas de baixo risco sem atos de liberação. É aquilo que eu falei que eles noticiaram no sentido, vão acabar os alvarás. Então, o que é desenvolver atividade de baixo risco sem os atos de liberação? É você diferenciar. Eu quero abrir, sou um costureiro, uma costureira, quero fazer aqui barra de calça na minha casa, vou abrir uma pequena empresa, sou só eu, né? Ou eu e mais algumas pessoas. Isso aqui é um alto risco, é um baixo risco, é um médio risco? Eu devo ter o mesmo tratamento que alguém que vai abrir uma padaria ou vai abrir uma indústria química, né? Então, o governo ele entende que baixo risco não precisa nem pedir autorização para um alvará, por exemplo, para poder iniciar suas atividades. Mas como funciona isso, né? Aqui eu sempre vou trazer na apresentação as questões da regulamentação. Grande parte dessa legislação, dessa lei, depois de sancionada, ela precisou de regulamentações. Regulamentações justamente são como aquilo vai ser aplicado, né? São com mais detalhes. Então, como que eu vou classificar uma atividade de baixo, médio e alto risco, né? Quais os critérios para isso? E diversas outras coisas. Então, o Poder Público editou, em dezembro de 2019, no nível federal, um decreto dizendo justamente como que funcionam essas classificações. Então, o governo também emitiu aí uma lista de atividades de baixo, médio e alto risco, porém, já, os governos estaduais e municipais, que é aquilo que eu falei do respeito ao federalismo, eles podem aí trazer as suas particularidades. Então, talvez uma atividade que é de baixo risco no município, no outro não seja de baixo risco. Entende? Então, tem essas particularidades que podem ser respeitadas. Ok? Mas se tiverem mais perguntas sobre, conforme eu for falando dos direitos, podem colocar aí no chat. Então, mas é importante destacar também. Então, muita gente gerou a dúvida aqui, mas então eu posso pegar o meu carrinho de pipoca e ir para a rua? Está dizendo aqui que é baixo risco sem autoliberação. Então, se talvez a venda de pipoca está classificada aqui como baixo risco, eu posso fazer isso. Mas não. Então, acho que é importante dizer isso, que
É atividade de baixo risco dentro da propriedade própria ou de terceiros, tá bom? Então, se você ainda vai, por exemplo, um comércio ambulante, ainda depende de autorizações do estado, do município, né, para poder atuar, certo? E também não, isso aqui não dispensa também questões de outros registros, como registros tributários e previdenciários, tá bom? Certo? Outra questão, outro direito, em qualquer dia e horário. A gente tinha muito no país, isso se judicializava bastante, as questões de restrições de dia e horário. A prefeitura tal determinava que tal estabelecimento comercial, por exemplo, shoppings não podem abrir de sábado e domingo. Vocês já viram essas legislações provavelmente lá atrás, né? Então o prefeito entendia que às vezes, pela ideia dele, fechar o determinado comércio durante o final de semana, poderia dar mais emprego durante a semana, ou não queria movimento no domingo. Alguma questão restringir algum tipo de comércio no domingo, né? Então, agora a legislação traz essa questão da liberdade de funcionamento. Aí você pensa, ah, então eu posso abrir então aqui um bar em casa e funcionar a noite inteira, né? Não tem mais restrição do dia e horário, posso tocar o sertanejo alto que não vai ter problema. Mas não, aí aqui eu estou trazendo os direitos de forma resumida, tá? Mas na lei tem uns detalhes. Então, não é bem assim, não é tudo que você pode fazer em qualquer dia, qualquer horário. Você não pode, por exemplo, aqui tem um direito de vizinhança, né? Você não pode atrapalhar o sossego da sua vizinhança, por exemplo, questões de poluição sonora. Tem que ser respeitadas as questões de direito trabalhista, então ainda está em voga as questões de CLT em relação ao trabalho, por exemplo, de final de semana. Tem-se o respeito a questões de direito privado, como condomínio, então, se é qualquer dia horário, posso montar o meu negócio no condomínio funcionar? Não, tem as questões de direito privado, certo? E as normas de municípios continuam válidas se baseado nessa restrição acima. Então, se o município, por exemplo, proíbe bares de funcionar a partir das 10 da noite, ainda tá tudo certo, porque é uma questão de poluição sonora. Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo é definir preços em mercados não regulados. Então, em mercados não regulados, você tem uma liberdade aí de definição de preços. A gente tem essa grande discussão, né, sobre a questão do preço, aí entra a questão da concorrência, né? Então, eu posso ter liberdade para definir meu preço, né? Então, você tem essa discussão muitas vezes se judicializa, né? Então, mercados regulados continua, ou controlados pelo governo, continua. Eu não sei se é esse o caso, mas, por exemplo, o preço de gasolina, de petróleo, etc., pode estar nesses mercados em que você tem a questão de definição dos preços. Tá bom? Outra questão, não estar em situação de emergência ou calamidade pública, né? Respeitar as regras de direito existentes no direito do consumidor, certo? Então, essas são algumas das questões relativas a essa definição de preços em mercados não regulados. Receber tratamento isonômico quanto aos atos de liberação. O que acontece? A gente sabe que muitas vezes, como eu falei, de ter a distinção de tratar um de uma forma e um outro comerciante de outra, né? Então, aqui você tem o direito de ser tratado da mesma forma, um tratamento isonômico. Esse eu acho que é um dos últimos pontos que ainda não tinha sido regulamentado na legislação, ainda não tinha saído um decreto. Eu sei que no final do ano passado, em dezembro, eles estavam começando a discutir, mas me parece que ainda não saiu nenhum texto sobre como que se dá realmente essa questão legal do tratamento isonômico. A boa-fé nos atos com dúvidas de interpretação, resolvida de forma que preservem a autonomia privada, certo? Então, é a boa-fé no direito civil, empresarial, econômico e urbanístico. O que acontece? A gente vê muitas vezes que você tem normas que são criadas que mesmo o fiscal ele tem dúvidas, né, de como aplicar essas normas, né? Aí isso judicializa também. Então, o objetivo é que você tenha a interpretação mais positiva, pensando sempre na boa-fé do empresário. Não que se fazia muito se eu tenho dúvida, eu vou no pior caso e muto, né? Então, o objetivo aqui é nesse sentido, de tratar isonomicamente as pessoas, as mesmas decisões para todas, e a boa-fé na questão de interpretação de dúvidas administrativas.
Desenvolver, executar, operar e comercializar novas modalidades de produtos e serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem normas, legislações, que são desatualizadas e não se atualizam com as inovações presentes no mercado. Aí você também teve agora recentemente um decreto em fevereiro de 2020 estabelecendo um pouco de como que vai se dar a aplicação desse inciso, tá bom? Então, o objetivo agora é que você, se tem normas desatualizadas, você consegue comprovar aí que o seu produto poderia ser comercializado, você pode comercializar. Testar e oferecer produtos para grupo restrito sem necessidade de liberação. Aqui, um dos objetivos também dessa medida provisória é a questão da inovação, né? A gente sabe que inovar nesse país, questões de startups, questões de criar produtos piloto para poder ofertar para o público, é muito difícil, né? Porque você tem toda uma burocracia estatal para poder ofertar esses produtos. O Estado que vai trazer uma diferenciação. Então, se você tem algum projeto piloto para colocar, fazer um teste de alguma coisa, você pode fazer sem passar por toda a burocracia de como se fosse comercializá-lo já para a massa, digamos assim, da população. Então, o que é importante nesse daqui? É o grupo privado e restrito, também propriedade privada, então essa imunidade burocrática para inovar, ela tem que ser para um grupo restrito. Mas então eu posso criar aí um produto químico, um produto de saúde, então eu posso aqui testar uma vacina, não ter liberdade para isso? Não. Então, questões de saúde, segurança pública, sanitária, estão fora disso, entendeu? Então, aqui é algo mais simples do que isso. Por exemplo, um aplicativo, por exemplo. Então, posso usar materiais radioativos? Também não. Não pode usar materiais que sejam restritos aqui para oferecer nessa questão sua de inovação. Tá bom? Negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação entre as partes. O que é isso aqui? É um princípio básico liberal, aqui é um grupo básico liberal. O princípio básico do liberalismo é justamente a liberdade contratual. E a gente sabe que no Brasil a gente sofreu muito, ainda sofre, né, com questões de liberdade contratual. Né? Liberdade contratual é basicamente o estabelecimento de um acordo entre duas partes que estão à vontade para isso. Né? As duas partes têm interesse, não estão sendo coagidas, então elas podem estabelecer entre elas um contrato. E a relação comercial, saindo um pouco da medida provisória e da lei, a própria relação comercial é um tipo de contrato, né? Você vai comprar qualquer coisa, vai comprar um carro, você está ali estabelecendo um contrato. Você espera receber o que você está comprando e a pessoa espera receber o valor, né? Vai comprar um pãozinho na padaria, você pediu 10 pães, você espera receber 10 e não 9, espera receber com a qualidade que foi vendida para você, e a padaria espera receber aí o valor dos pães que estava previsto aí no seu contrato com eles naquele momento. Então, o contrato é uma coisa de vontade entre as partes e que muitas vezes o que acontecia, o Estado entra aí no meio para falar, opa, isso aí foi injusto, né? E muitas vezes as duas partes estabeleceram de comum acordo, né? Então, o que acontece muito em questões empresariais? Se estabelece o contrato, ali as duas partes de comum acordo, mais para frente tem alguma questão que uma das partes entra no judiciário para poder falar, não, isso aqui foi abusivo, ou isso aqui eu não tive entendimento, ou isso aqui não é legal, ou isso aqui tudo uma coisa. Então se judicializava muito, ainda judicializa essas questões de contrato. E isso é uma questão que traz insegurança jurídica, e a insegurança jurídica encarece os custos de qualquer negócio, né? Você não tem a previsão de quanto você vai gastar com isso, ou previsão de que os seus contratos que você estabelece com seus parceiros serão respeitados, você tem grandes dificuldades para tocar seu negócio. Então, aqui, você vai trazer essa questão do respeito aos contratos empresariais privados. Essa questão específica da MP vale somente para questões de direito empresarial, né? Então, quando as partes são estritamente privadas,
tá fora também questões estatais aqui dentro, tá bom? Então, isso aqui também visa combater essa insegurança jurídica do país, que também é uma das questões que afetam a liberdade econômica e os indicadores do país. Uma outra coisa muito importante dessa medida provisória, da lei, da Declaração de Liberdade Econômica, é o prazo para liberação de atividades pelo órgão com aprovação tácita. Então, vamos estudar muito essa questão da aprovação tácita. O que acontece? Vocês sabem que a gente tem, em muitos municípios, estados, nível federal, poucos funcionários para poder fazer a liberação dos comércios, alvará e diversas outras coisas. Então, quando você pedia alguma coisa, você sabia que você não sabia quanto tempo ia demorar. E para você abrir um comércio, por exemplo, sem saber se você vai abrir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, é muito tempo e você acaba tendo aí custos, né, não previstos. Então, é muito mais fácil quando você tem um prazo estabelecido, saber que o governo vai tem prazo de até tantos dias para te dar esse documento, né? Então, aqui vai trazer a possibilidade, a necessidade que sejam estabelecidos prazos, o governo tem que informar os prazos dos serviços, né? E que se o prazo for transcorrido em algumas situações, você pode aí, como se fosse uma aprovação tácita, então, passou do tempo, está aprovado, né? Certo? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A gente sabe também, aliás, essa lei também ela visa combater questões de corrupção, né? Eu acho que o Brasil vai muito mal em todos os indicadores relativos à percepção de corrupção. E aí a gente sabe que a questão de fiscalização, de aprovação, é, é muito propícia para questões de corrupção, né? Pela questão de empresário pagar o fiscal para ter o seu negócio autorizado, né? Com brevidade. Então, isso aqui visa combater essa pequena corrupção do dia a dia. Então, depois você sabe que tem aquele tempo e após aquele tempo você está liberado, independente da vontade do fiscal, digamos assim. Certo? Mas aí tem as exceções. Ela não pode ser uma atividade de risco, né? Então, opa, vou abrir uma indústria química, o fiscal demorou para vir, disse que era 2 meses para me dar o documento, então já posso. Não. Depende do tipo de risco do negócio. Mas é a aprovação tácita da liberação. Não houver conflito de interesses, né? E algumas outras questões. Mas, basicamente, não ser um negócio de alto risco que você possa abrir com aprovação tácita. Tudo bem? Teve alguma pergunta aí? Sim, em relação a esse item da aprovação tácita, então seria basicamente se eu crio uma loja, por exemplo, e o fiscal passa e não vê nada de errado nisso. E só que o documento não fica pronto. Isso significa que a aprovação já foi tácita, só que teria que esperar o documento. Então, se demorar, eu não preciso esperar. Isso. Esse decreto de dezembro de 2009 ele traz aqui um pouco dos critérios, mas basicamente é o estabelecimento de um prazo, né? Você vai ter o estabelecimento de um prazo a partir do pedido, e esse prazo é estabelecido em decreto ou no federal ou nos próprios municípios, de acordo com as suas características. Então, o importante, o particular, é o quê? Quando ele pedir algo, ele receber esse prazo. Então, se o fiscal for lá bom, ele vai ter algum laudo, né? Ou ele vai apontar alguma coisa, falando que você está irregular, alguma questão, ou sairia aprovado, né? Então, se ele não falou nada, não te deu uma negativa, vai transcorrer esse prazo, estaria aprovado. Nesse sentido. Tá bom? Uma outra questão que é a questão de arquivar documentos em meio digital. A gente sabe que no Brasil a gente gosta muito de papel, nossa legislação tudo tem papel, né? E o governo demorou um bom tempo para abrir mão do papel nesse sentido, né? Sabe que as empresas têm que guardar arquivos 20, 30 anos. Imagina a dificuldade de uma empresa pequena, às vezes com 5 funcionários, guardar durante 20, 30 anos papéis diversos, né? De legislação trabalhista e tudo mais, tributos, etc. Você tem um arquivo gigante, né? Ao longo do tempo, né?
muitas dessas empresas acabam até falindo antes disso. Outra questão, uma empresa grande, isso vai piorando, né? 100 mil funcionários, imagina isso ao longo de 10, 20 anos. Então, o governo aqui traz a possibilidade de que, basicamente ele está dizendo, não importa o meio, né? O importante é ter a informação, seja em papel ou digital. Então, isso permite às empresas aí uma redução de custos, né? Em termos de armazenamento, de arquivo e também de logística. Então, esse decreto aí de março de 2020, ele vai trazer os aspectos mais tecnológicos de como você deve digitalizar os documentos e armazená-los, né? Então, isso também é importante em termos de redução de custos. Certo? Não ser exigido medida de prestação compensatória ou mitigatória abusiva, sede de estudos de impacto, outras liberações de atividade econômica e direito urbanístico, né? Então, a gente vê que, às vezes, a empresa queria fazer alguma mudança e o governo fazer uma contraprestação, né? Uma prestação compensatória, muitas vezes muito cara, para que seja autorizada essas mudanças. Tá? Então, aqui é um pouquinho de evitar o abuso do governo sobre o particular. Certo? E não ser exigido pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão legal. Conexões incluídas por emenda. A gente sabe que muitos municípios às vezes incluíam alguma questão lá falando, eu preciso entregar mais mais um documento aí ao fiscal falando, isso aqui não está muito certo, precisa entregar mais coisas, né? Mais documentos, mais cópias. Então aqui também traz um pouquinho de combate à corrupção, né? Então evitar que seja exigido mais coisas que não, uma certidão, alguma outra coisa que não esteja a previsão legal. Certo? Terminando os 12 direitos, não sei se o tempo está curto, já na hora das 7 eu vou dar uma corridinha. Terminando os direitos, tem uma outra questão muito importante, que é a figura do abuso do poder regulatório que é criada nessa medida provisória. A figura do abuso do poder regulatório. Então, é tentar evitar que o Estado abuse de seu poder regulatório. O Estado tem um poder regulatório, tudo bem, isso faz parte do seu papel, mas o que se queria abusar, né, desse direito de regular o mercado? Criar, por exemplo, uma reserva de mercado, então favorecendo um determinado grupo. Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores. Tudo isso aqui é para poder ter realmente liberdade econômica e concorrência, né? Então, evitar que se crie uma reserva de mercado, né? Favorecendo algum grupo amigo do governo, não que isso já não tenha ocorrido, né? Vamos dizer assim. Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores. Exigir especificação técnica desnecessária. Então, está abusando do seu poder regulatório. Isso aqui vale para as agências de regulação, tá bom? Redigir enunciados que impeçam, retardem inovações, lembrando que um dos aspectos dessa medida provisória da lei é realmente para possibilitar a inovação. Inovação gera crescimento econômico, gera emprego, né? Aumentar custos de transação sem demonstração de benefícios. Então, muitas vezes você cria regulamentos e burocracias que aumentam a dificuldade de se comercializar, em troca não tem nenhum benefício, né? Então isso só aumenta os custos. Criar demanda artificial, introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas, restringir o uso e o exercício de publicidade e propaganda sobre o setor econômico, exigir sobre o pretexto de inscrição tributária requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos de isenção para baixo risco. Então, vocês que estudam liberalismo, vocês veem aqui que é como se tirasse o Estado realmente do cangote aí do empresário, no sentido do poder regulatório, né? Então, evitar que se crie realmente distorções de mercado a partir de regulamentos, né, que se criam. Outra questão que a medida provisória e a lei trazem, que é muito importante, muitas vezes o judiciário toma decisões que trazem custos muito grandes, né? Eu acho que vocês já devem conhecer várias decisões de juízes que determinam tal coisa, sem trazer aí os impactos disso. Por exemplo, restringir aí uma hidrelétrica no meio da construção, né, por uma questão. Então, qual que é a importância desse trecho da lei?
Propostas de edição ou alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados serão precedidos de análise de impacto econômico, de impacto regulatório. Conterá informações de dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Aí está regulado por esse decreto recente de junho. Então, se você fazer uma nova norma, uma legislação, e isso traz algum impacto econômico, você tem que demonstrar, né? Qual que é esse impacto econômico? Tem que ser algo razoável. Né? Isso é muito importante. Aqui outros pontos que entraram dentro da medida provisória e da Lei da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica. A possibilidade de construir sociedade limitada com apenas uma pessoa, isso é feito em diversos países. No Brasil você tinha que caçar um sócio, se você quisesse. Então, muitas vezes, que acarretava aquele sócio meio fantasma, digamos assim, mas era só sócio no papel, para você poder abrir a sua sociedade limitada. A partir de então, pode apenas com uma pessoa. A emissão da carteira de trabalho, passa a ser criada a carteira de trabalho eletrônica. Isso também traz facilidade para o empresário e para o próprio governo em termos de controle, né? Acho que já era um absurdo, daqui a alguns anos a gente vai pensar mais absurdo ainda, quanto era antiquado você ter uma carteira de trabalho em papel, que alguém ia lá, marcava toda alteração à mão e carimbava. A gente já estava aqui em 2019, estava nessa situação. A obrigatoriedade de registro de entrada e saída somente em empresas com mais de 20 funcionários. Então, antes, se a empresa tinha mais de 10, você já era obrigado a ter esses registros. Agora, a partir de 20, então já facilita a muitos pequenos e médios empresários. Patrimônio social das empresas responderá pelas dívidas, sem confundir com o patrimônio do titular. Então, você tem uma divisão entre o patrimônio social e o patrimônio do titular para questões de dívidas da empresa. Isso aqui afeta principalmente as questões de pequenas e médias empresas, né? E aqui não trouxe, mas também tem a questão do e-social, né? Então a gente falou, a Lei de Liberdade Econômica acabou com o e-social. Na verdade, ela traz lá um artigo que vai dizer que o e-social realmente acaba e será substituído por um processo mais simplificado. Na prática, o governo pegou o e-social e simplificou, porque o e-social ele estava sendo muito burocrático para as empresas em termos de preenchimento. A gente sabe que ele já tem uma grande demanda das empresas para cálculos tributários, né? É um dos países aí que gasta mais horas para fazer as suas declarações tributárias. E a gente também tem uma grande demanda nas áreas de recursos humanos para cumprir toda a legislação trabalhista, né? Aparentemente, carteira de trabalho física. E tem também essa questão agora do e-social também gerou uma grande demanda nas empresas. Então, o governo aí passou a simplificar esse processo com menos preenchimentos. Então, antigamente, por exemplo, se pedia dados pessoais do empregado, né, questões de documentos, que o governo já tem essas informações. Então, não precisa ficar passando para o governo todos os números do carteira de trabalho, de CPF, de título de eleitor, tudo isso as empresas acabam passando para o governo também. Então, passa-se a passar apenas o CPF, os outros dados o governo já tem, por exemplo. Vou trazer rapidamente questões de impactos. Quais são os impactos? Um pouquinho que a gente está falando no começo aqui. A gente tem essas regulamentações, então esperava-se que a gente tivesse uma grande abertura de empresas nesse momento e a gente não sabe realmente ainda os impactos reais da medida provisória em termos de liberdade econômica, por exemplo, em abertura de empresa, porque logo depois a gente teve a pandemia, né? A pandemia impactou muito as questões de abertura de empresas. Então, muitas empresas faliram, mas tantas outras foram abertas, principalmente porque as pessoas foram demitidas, né? Então, as pequenas empresas também surgiram. Então, esse período aí está um pouco conturbado para avaliar realmente os impactos em termos de abertura das empresas. Porém, aqui você teve regulamentações ao longo do ano passado que também vão começar a surtir efeitos. Então, a medida provisória e a lei de liberdade econômica, elas, digamos assim, ainda estão aí engatinhando, assim, em termos de aplicação. Porém, muitos desses aspectos já estão bem regulamentados e bem aplicados. Então, aí, imagino eu que nos próximos anos isso daqui vai estar
mais claro para a gente ver que realmente foi um marco no nosso país. E ela tem um valor simbólico muito alto, né? Como eu disse, é uma declaração de direitos de liberdade econômica num país que a gente vinha caminhando aí ao longo de muitos governos no sentido contrário. E outro impacto que teve aqui essa declaração foram as leis de liberdade econômica, né? Então, muitos estados e municípios, a partir da sanção presidencial da lei, passaram a fazer as suas próprias, vou chamar assim, de mini-leis de liberdade econômica. Lei do estado, do município, de liberdade econômica. Realmente eles trazem grande parte do conteúdo, é mais também uma regulamentação da lei federal para os seus estados, para os seus municípios, mas eles acabam acrescentando alguma coisa que está permitida pela lei, para trazer também coisas positivas para o seu município em termos de abertura comercial, geração de renda e emprego. Certo? Obrigado. Aqui estão meus contatos. Se quiserem mandar um e-mail depois que me der alguma dúvida, leandro.timossi@gmail.com e também minhas redes sociais, Leandro Timossi. Vou ver aqui se tem dúvida no chat, senão posso abrir para perguntas. Tudo bem? Para o compartilhamento. Leandro, tem uma pergunta do Felipe, se você acha que a CMP está fazendo o efeito que ela propõe. Ele tem a impressão de que o Brasil pré-MP e pós-MP não mudou muito. Se a medida provisória ela tem o efeito que ela propõe ter. Sim, se já está sendo sentido esse efeito, ou se você acha que vai ser mais a longo prazo. Eu falei, a medida provisória, uma das críticas que eu escutei muito quando eu falo que eu estudo a medida provisória é que ela é uma medida provisória ou sem efeito, ou que veio para falar o que já tinha, né? Acho que essa é uma crítica muito recorrente, né? Mas vocês viram aqui o conteúdo dela, eu imagino que a gente não encontra isso em legislação nenhuma do país. Ela traz realmente aqui, por exemplo, o abuso do poder regulatório é uma novidade, né? Então, a gente vê que muitos órgãos aí falam, opa, agora tem uma lei que vai me segurar, né? Ou fiscalizar. Ela tem um poder simbólico, como eu disse, uma declaração de direitos e liberdade econômica, mostra aí um novo caminho. Você vê que o governo também ele editou diversos outros atos depois, por exemplo, recentemente teve a questão das empresas não serem mais obrigadas a publicar os seus balanços em jornais, né? Tem que publicar o balanço físico, lá tudo botado no jornal impresso, né? Pode ser online. A gente também tem agora, recentemente também, para alguns setores, da mesma forma como foi do baixo risco, não ter o licenciamento ambiental, também estamos passando lá pelo Senado, né? Mas ela traz realmente aí várias questões importantes, né? Acho que ela facilita para as atividades de baixo risco, então, com essas regulamentações, já facilita para o pequeno empresário abrir os seus negócios em termos de tempo, né? Traz uns aspectos importantes também, essa igualdade de tratamento, né? A gente sabe que às vezes o fiscal vai numa fábrica, multa, vai na outra, não multa, como é que faz, né? Então, isso é importante, tem vários aspectos práticos ali que estão muito importantes na MP. Mas ela traz princípios, né? Então, ela também traz ali coisas que devem ser observadas. E acho que é importante para também futuras judicializações, né? Em casos que barrem ali na legislação, você pode apresentar a lei e falar, olha, eu tive um tratamento, cadê o tratamento isonômico, né? O fiscal não observou a boa-fé, eu estava tentando acertar, né? Então, aqui você tem várias observações que já estão em prática. Por exemplo, a questão do papel, né? Que eu falei, então, já pode fazer no digital. Impacta todo mundo aqui, a questão da carteira de trabalho, já é digital, né? Então, tem vários aspectos aqui que já estão. Eu acho que é difícil, por exemplo, mensurar qual o impacto da lei de liberdade econômica no desemprego ou na quantidade de abertura de empresas, né? Isso eu acho que poderia se fazer um estudo nesse sentido, mas eu acho que, principalmente pela pandemia, esses números podem ser ou para mais ou para menos, né? Isso não vai querer dizer que foi o impacto da legislação.
tá bom? Mas é uma legislação importante, eu acho que marca o início do governo, né? Logo no comecinho começou a discussão do texto, já estava um pouco prevista no próprio plano de governo apresentado na eleição, mas ela aí traz um caminho que foi seguido aí por outros atos depois, tá bom? E é o que eu falei, também teve esse impacto nos estados e municípios para se apresentarem suas legislações locais, para também possibilitar mais abertura econômica. Teve uma coisa que o Eric comentou, que foi justamente sobre o direito de desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive em feriados. E o Dória mandou o shopping abrir apenas em horários específicos, como você deu o exemplo. E acho que é nessa questão de que cada cidade e estado pode fazer o próprio decreto. Eu acho que essa questão específica, nesse momento, ela não cabe você falar da lei de liberdade econômica, porque você tem um estado que é próprio previsto lá de exceção, no sentido de calamidade pública, né? Você tem outros decretos aí que surgem nesse sentido, que é federal, para poder justificar algumas coisas como isso, né? Então, acho que está embasado na lei essas questões também. Leandro, eu tenho uma pergunta. Existem vários estados e municípios que estão tentando passar algumas leis de liberdade econômica. E muitas pessoas justificam essas medidas porque a lei de liberdade econômica federal não está funcionando muito bem nos municípios e estados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você sabe, você tem alguma notícia sobre isso e tal? Eu realmente só ouvi falar, realmente não é algo, não tem nenhum dado científico, infelizmente, eu só ouvi falar sobre isso e tal. Inclusive, em São Paulo, o Novo estava tentando fazer uma lei de liberdade econômica, passou na Alesp, só que o Dória vetou, por exemplo. Então, você sabe um pouco sobre isso e tal? Sim, sim. Muitos municípios em todo o país aí acompanhado estão realmente apresentando ou apresentando e aprovando suas legislações, né? Eu fui consultado recentemente, o município queria apresentar a sua. Mas é importante realmente ter essa aprovação no município, né? Isso reforça a lei de liberdade econômica e também traz a lei de liberdade econômica para a realidade do município. Isso pode incluir outras questões dentro disso, né? Estabelecimento de, por exemplo, uma comissão de acompanhamento dessa implantação da lei. Isso pode trazer diversas outras questões, ou até questões que facilitem ainda mais o empreendedorismo na sua região. Pode pegar outras legislações que estão semelhantes, por exemplo, até para as questões de comércio ambulante, trazer para dentro de alguma forma. Então, o município pode adaptar o que está previsto ali para as suas realidades, né? O município turístico, por exemplo, pode ter um olhar diferente do município que tem aí a sua economia, por exemplo, voltada para o agronegócio. Então, cada município aí pode apresentar a sua legislação. Então, eu sei que tem a legislação federal, por exemplo, das questões de como definir as atividades de baixo risco. O governo tem a sua relação de baixo risco, mas aí os estados eles podem adotar ou criar suas próprias relações de baixo, médio e alto risco, de acordo com as suas necessidades. É aquilo, a gente sabe que legislações às vezes demoram um pouco para pegar algumas questões, né? Mas pelo menos aí você já tem um norte em questões de judicialização, pelo menos, quando um estado ou município não cumpre a lei. Entendi, obrigado. Claro. Mais uma questão? Chat? Leandro, só nessa questão das atividades de baixo risco, no caso, tem as atividades que o governo federal entende como baixo risco, o município então pode mudar para médio ou alto risco, ou o município só pode acrescentar atividades que ele acha que seja de baixo risco. Eu falei, às vezes uma atividade no município pode ser de baixo risco e no outro não, né? As particularidades devem ser respeitadas. Mas o importante é que, eu acho que é até de interesse do município também classificar adequadamente, no maior nível possível, as atividades que ele quer fiscalizar ou não, né? Até porque ele vai ter questão da aprovação tácita, né?
Então, o objetivo é realmente dar foco nas atividades de maior risco e as atividades de baixo risco, já deixar funcionando, né? Mas ele pode ter essas particularidades, sim. Nesse caso, então, tem um impacto financeiro para as prefeituras por conta da dispensação do alvará? A gente sabe, uma das críticas que teve nisso é essa arrecadação com o alvará, mas é justamente para... Bom, posso dizer, a gente não pode se prender na questão de criar burocracias para ter custo, né? Senão a gente vai criar mais certidões necessárias. É por isso que estava lá até um dos aspectos de exigir mais certidões. Você sabe que às vezes você cria mais certidão para poder ter mais arrecadação, né? Principalmente municípios aí pequenos, de médio porte, e tem poucos recursos. Então, essa justificativa aí não deveria caber em questão de vou ter menos recursos do alvará para poder fazer essas fiscalizações. Tem algumas perguntas aqui, posso ler? Deixa eu ver. Eu acho que a que não respondeu ainda é a última do Eric. Tem uma do Eric aqui perguntando o que é E-Social. O E-Social ele foi um programa criado, se eu não me engano, foi no governo Dilma. Basicamente, eles queriam informatizar todas as questões trabalhistas. Então, eles criaram diversos cadastros aí que as empresas têm que preencher para poder informar questões trabalhistas para o governo em tempo curto. Por exemplo, você recebeu um atestado no servidor, um funcionário, eu tenho que informar esse atestado para o governo. Recebi não sei o quê, meu funcionário licenciou, eu tenho que informar. Então, são diversos cadastros, tudo questão de saúde, etc., de RH que estão previstos no IC Social, tá bom? Agora o governo deu uma simplificada, mas de certa forma ainda tem esse sistema informatizado de informações entre empresas e governo federal. Alguém já tinha respondido, Davi. Quais itens podem ou devem ser incluídos em leis de liberdade econômica municipais e estaduais? Elas são necessárias? A lei federal está incompleta? Não, a lei federal não está incompleta, tá? A lei federal ela é bem abrangente e ela possibilita diversas questões. Você tem os decretos federais que aí vão regulamentar essa legislação, e aí está especificando em mais de detalhes. Porém, você pode aí trazer outras questões do seu município para as legislações, né, os seus estados. Então, além de trazer tudo aquilo lá, como que eu vou, diante da lei, dos decretos emitidos pelo governo federal, como que eu vou tratar a aprovação tácita no meu município? Para mim vai ser quantos dias, né, quantas possibilidades? Quais os critérios que eu vou colocar lá para classificar uma atividade de baixo risco, né? Tudo isso você pode colocar trazendo lá da legislação da lei federal. Porém, como eu disse, você pode ter alguma questão específica do seu município, que até pode estar em alguma outra questão de legislação que você queira trazer para dentro. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma lei de liberdade econômica no meu município, que além de tudo isso, eu queira abordar ali dentro o comércio ambulante do meu município, como eu vou tratar, de forma que eu trate ele com mais liberdade econômica do que eu trato hoje na legislação atual. Então, você pode chamar isso aí também de lei de liberdade econômica municipal. Então, você pode trazer esses aspectos para dentro da sua legislação, tá bom? Essa questão de tornar a MP depois uma lei, tanto nos municípios, igual aqui em Minas, o Zema fez o decreto e agora ele quer que os municípios, além do decreto, também façam as leis. É para ter uma maior garantia, uma maior segurança jurídica para quando vier outro governo não desfazer? Sempre toda lei que é aprovada, ela tem esse intuito de você colocar colocar no papel ali para depois a pessoa ter dificuldade nos próximos governos de retirar, né? Então, toda a legislação é criada também para não se cria a legislação esperando que ela vai ser derrubada daqui a alguns anos, né? Então, justamente colocar ali na legislação do seu município, você reforça um compromisso legal do município com aquela legislação, não só do seu governo, como dos próximos. Porém, um governo estadual não pode determinar ou cobrar dos municípios que eles tenham suas próprias leis, no sentido, eles têm a sua autonomia legislativa, né? Porém, o Zema ele pode fazer sim
papel aí de indutor, no sentido de tentar convencer os municípios, prefeitos e legislativas para poder fazer essas leis, né? Então, eu vejo aí muitos projetos de lei padronizados circulando, né? Então, o município um vai copiando do outro, um vai passando para o outro. Então, tem essas trocas aí, né? Mas os municípios aí têm as suas autonomias legislativas de acordo com a Constituição. Ele está mais nesse sentido de articular mesmo com os prefeitos e com as câmaras. E aí eles até criaram a lei, né, pronta já e tem todo um manual para que os municípios sigam da mesma forma. Isso, exatamente. Da padronização, manual, o pessoal cria um padrão. É claro que passando aí para os vereadores de cada município, eles podem também acrescentar coisas de acordo com a realidade local. Mas é importante esse papel, tanto dos movimentos, dos partidos, de tentar convencer os municípios a terem suas próprias legislações. Até porque a federal vale para todos, né? Mas você ter uma própria regulamentando isso daí traz força para os empresários, para quem está abrindo seu negócio no município, isso daí é muito importante. A gente vai ter 1h15. Eu acho que se alguém tiver mais alguma questão, quiser mandar no chat ou perguntar, que a gente pode encerrar. Fazer uma questão? Não? Por mim é isso aí. Obrigado aí pelo evento, Leandro. Muito bom. Eu agradeço. Eu deixei lá meu e-mail, depois eu passo também a apresentação para Dali compartilhar nos grupos. Mas leandro.timóteo@gmail, se quiserem mandar alguma dúvida depois que lembrarem, fica à vontade. Muito obrigado. Valeu, Leandro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Então é isso, Leandro. Muito obrigada pelo tempo, né, no sábado à noite. Foi bem produtivo. A gente possa fazer mais vezes. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado, Dalila. Obrigado a todo mundo por assistir. Boa noite aí, galera.